Muito bem, pessoal, aqui é o professor Baroni e hoje nós vamos falar sobre uma pergunta muito recorrente. Eu trouxe o Jacinto do site Funds Explorer para a gente discutir esse tema que está sendo muito demandado e questionado, que é a tal arbitragem, né? Como que o investidor iniciante, a gente sempre coloca que a estratégia de arbitragem, ela realmente provoca ganhos adicionais, mas também riscos adicionais. Exato. E muita gente nos questiona, principalmente agora que está tendo uma onda de emissões, o que é a arbitragem, o Jacinto? A arbitragem é o seguinte, Barone, é quando você consegue, vamos dizer assim, ganhos anormais, né, relacionados ao mesmo ativo em mercados diferentes, por exemplo, na bolsa de valores e também no mercado físico de imóveis, né? E quando você tem assim essa disparidade de preços, você consegue ter um ganho, né? E obviamente quando a gente está falando do mesmo ativo, né, teoricamente deveria ser o mesmo preço. Então, como você tem essa diferença, você consegue ganhar dinheiro nisso, né, Baroni? Perfeito. Então, vamos tentar dar um exemplo para o pessoal entender de uma maneira bastante objetiva. Imagina que eu tenho 100 cotas de um determinado fundo e esse fundo hoje está sendo negociado a R$110. Esse fundo vai fazer uma emissão nova a R$100 e ele vai dobrar de tamanho. Sim. Certo? O que seria a arbitragem? A arbitragem seria eu vender 50 cotas. Sim. E quando eu tiver o direito de preferência, que vai me dar condições de dobrar, eu exerça todos os meus direitos de preferência por 100 e eu volto então à posição original de 100 cotas. É um pouquinho complexo, mas é isso. Por isso que as pessoas, a gente está gravando em vídeo para todo mundo ouvir novamente para entender como é que funciona. Em resumo, eu vou voltar a ter 100 cotas, só que a diferença daquelas 50 que eu vendi o excesso entra para o meu bolso como lucro, tá certo? Exato. Então, agora, os grandes riscos disso daí é que nem sempre acontece nessa harmonia toda que nós estamos falando, né? Exato, aqui é tudo bonitinho, passo a passo. No mercado vem tudo de uma vez, né? As datas elas não coincidem com aquelas melhores datas para você fazer aporte e isso acaba acontecendo, em especial antes de uma emissão. Você tem aí muitos fundos imobiliários que apresentam queda antes da emissão, né? Em que o pessoal aproveita esse momento para simplesmente se desfazer do ativo. Obviamente, sem se desfazer do direito de preferência, que ele acaba exercendo dentro do cronograma, obviamente, a um preço mais barato que o preço de mercado. Então você tem um risco fiscal, porque isso acaba gerando um lucro que você vai ter que apurar, fazer todo esse procedimento, mas pode acontecer também um cenário do tipo, você vendeu o excesso, de repente a oferta foi cancelada, o valor da cota agora subiu e para você recomprar você vai ter que pagar mais caro, porque é aquilo que você vendeu, para você voltar com a posição original. Então, a gente bate muito nessa tecla, Jacinto, não sei se você concorda comigo, de que a arbitragem é uma estratégia mais usada por investidores mais experientes, investidores que já têm um pouco mais aí de hábito e de tato para o mercado, né? Porque o investidor iniciante ele pode correr um risco muito grande de ficar exposto a uma estratégia e no fim do dia acabar ganhando muito pouco. Então, é muito mais importante que ele entenda o mecanismo, visualize, simule, para que ele possa fazer realmente um teste ali bem ligado ao mercado, mas que não necessariamente ele execute aquela operação. Perfeito. Né? Perfeito. Então tá certo. Lembrando sempre, pessoal, aqui a gente não está indicando que você pratica ou não arbitragem, é só mesmo para tentar conceituar para vocês, porque muita emissão está chegando, né? Exato, muita emissão está chegando, muitas questões estão chegando a respeito, então se eu fosse você, assistir esse vídeo e assistir de novo, até você ainda entender, não tem nenhum problema, pode assistir quantas vezes você precisar, ok? E não vai parar as emissões, né, cara? Exato, e não vai parar. Então você vai ter que aprender isso daí, porque é importante acima de qualquer coisa. Lembrando que a arbitragem é uma opção, né, Jacinto? Exato. Você não precisa praticá-la para... Se você quiser apurar um ganho adicional, ok, mas ao contrário, é um bônus, é a cereja do bolo ali. Né? Exato, perfeito, Baroni. Então tá joia. Jacinto, mais uma vez, muito obrigado, espero que tenha ficado claro para todos vocês. Valeu! Um abraço. Aprender nunca é demais. Para isso a gente fez um mini curso dividido em alguns módulos que lhe permita aprender gradativamente, sem pressa, sem atropelo, mostrando os principais conceitos e tudo aquilo que você precisa entender e aprender antes de começar a investir em fundos imobiliários. Dê o seu primeiro passo calmamente, sem precipitações. Esse mini curso ele é gratuito e você pode baixá-lo no site da Suno. Valeu e conto com você lá.